a paz do Senhor? Amém. Para que a igreja se coloque em pé, vamos dar início a mais um culto na direção do jovem. E que Deus possa abençoar a cada vida que está dentro dessa noite. Que creio que Deus tem grandes milagres para fazer. Vamos orar a Deus neste momento. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui na tua casa, para buscarmos a tua presença. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, por cada vida que se encontra aqui presente nessa noite. Senhor, meu Deus querido, abençoa dessa noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, opera milagre em nosso meio, Senhor. Usa cada um que dá a tua oportunidade. Senhor, meu Deus querido, que eu possa salvar almas, transformar a vida nessa noite. Renova com teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. A irmã Vanessa estará louvando a Deus com os indados. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Número da harpa, número 3. Glória a Deus. Amém?
Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Deus, o Senhor, que nós somos agora, gerada a boca da terra. Deus, nós queremos, Senhor, seja na presença. O Senhor venha receber todo o nosso louvor e nossa oração. Deus, venha falar conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, que deixe cada um trabalhar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Já vou querer passar a oportunidade para o irmão Tenor para apresentar os irmãos que vieram hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos alegres nesta noite mais uma vez ou não? Sim. Amém. Jesus Cristo está conosco, dono da alegria, da paz, do amor. Então, não há motivo de nós ficarmos tristes, ficarmos baixos, mas há sim razão para louvar e agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Na ausência do nosso querido pastor Rogério, Deus nos deu vários irmãos para congregar no lado dessa noite. E alegrar com suas presenças. Nós temos aqui o irmão Francisco, Deus abençoe Francisco, a irmã Berta, sua esposa, Deus abençoe também. O Marco, que mora lá em Mataguaçu, ou Guaiana? Uma coisa, mora lá em Mataguaçu, ele é irmão do pastor Rogério. Ele veio aqui, não sabe o pastor Rogério saiu, mas tem até oportunidade. Amém? Então nós temos o Marco do Deus, temos também a Ana, a gente, temos mais um irmão. Temos mais um irmão. Irmã Silene. Da filha. O neto.
pastor, eu disse que o pastor não está aqui conosco, mas não falando que ele está. Ele está pregando aqui no Assembleia de Deus no Canadá. Ele está pregando, por isso que ele está conosco. Também a ausência da Rebeca do Wagner, porque eles foram no casamento na tarde, eles não estão conosco. Amém? Deixa eu claro que os irmãos estão agora, o pastor foi, o pastor está pregando. A Rafaela foi com ele também para louvar Jesus. Agora chegou a hora da apresentação do nosso querido presbítero Noel. Ele está conosco para entregar a palavra do Senhor nesta noite, dando-nos a honra de estarmos juntos mais uma vez. Ele já veio aqui outras vezes, foi uma bênção. E nesta noite não será diferente. O mesmo Jesus que abençoou ele, passava aqui conosco, vai abençoar hoje. Vai mandar do céu para viver no nosso coração. Eu tenho certeza disso. Amém? Os irmãos querem receber nosso querido irmão. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, querido. Daqui a pouco está pregando. Saúde a Mater Igreja com a paz do Senhor. Nas horas difíceis da vida, eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava, e às vezes zombava dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças para cantar e para vencer. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus que deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Lute, lute, lute. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Guarda com a oportunidade.
enquanto isso, o irmão Marcos vai recolhendo as ofertas. Cada igreja mais uma vez para o Senhor, amém?
Jesus? Como é bom voltar aqui para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Agradecer ao bondoso Deus por essa rica oportunidade. Agradecer ao meu amigo pastor Rogério, a sua esposa Rosana, que o Senhor abençoe poderosamente pelo carinho. Amo essa igreja. Antenor, que o Senhor abençoe também. Que o Senhor derrame graça. Esses jovens abençoados, que o Senhor possa usar como canal, como instrumento para essa geração, para que possa impactar essa geração e o nome do Senhor possa ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 21 e verso 1, para a glória do nome do Senhor. Tenho plena certeza que a presença de Deus está sendo manifestado no nosso meio. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 21 e verso 1, para a glória do nome do Senhor. Diz assim: depois Josafá dormiu com seus pais, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que merece todo louvor e toda glória. Meus queridos, quando nós observamos o capítulo 21, a Bíblia Sagrada nos registra que o rei Josafá agora morre, e diz a Bíblia que ele foi sepultado aonde eram enterrados os reis. Eles faziam uma celebração, eles glorificavam o nome do Senhor, porque o Senhor tinha recolhido um servo, que é aquele que tinha intimidade com o Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos registra que quando Josafá, homem que tinha temor do Senhor, homem que tinha intimidade com o Senhor, diz a Bíblia que agora o seu filho Jeorão agora assume o trono de Israel. Quando nós observamos, nós temos que destacar que quando Jeorão, filho de Josafá, assume o trono de Judá, aqui estava dividido ali Israel, estava o reino de Judá e o reino do norte. Jeorão estava agora reinando no reinado de Judá, e diz a Bíblia que esse filho de Josafá, ele andou com seu pai, ele viu a experiência que o seu pai teve com o Senhor. Jeorão, ele contemplou as maravilhas do Senhor. Jeorão viu seu pai ganhar batalha. Jeorão viu seu pai orar, viu seu pai contemplar a manifestação da glória do Senhor. Quando nós observamos esse texto, esse capítulo 21, você vai observar que Jeorão, ele teve uma escolha errada. Diz a Bíblia que quando ele assumiu o trono de Judá, a Bíblia Sagrada nos registra que ele poderia tomar o exemplo do seu pai Josafá, ele poderia reinar no temor do Senhor, ele poderia ver o exemplo de Josafá, o seu pai, e conduzir a nação de Israel, ter uma intimidade com o Senhor. Mas diz a Bíblia que ele fez tudo ao contrário. Diz a Bíblia que ele escolheu um caminho errado. Diz a Bíblia que Jeorão agora, ele não seguiu os passos dos seus pais Josafá, e diz a Bíblia que a escolha que ele fez
teve algumas consequências terríveis no seu ministério e no seu reinado. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que nós devemos, aleluia, ter o exemplo de pessoas que têm intimidade com o Senhor, pessoas de oração, pessoas que têm temor do Senhor. E eu falo com pessoas nesta noite, pessoas que têm temor do Senhor, mas também falo com pessoas nesta noite. Às vezes você está tomando algumas decisões erradas, e Deus nesta noite, Ele vem te alertar. Deus nesta noite, Ele vem despertar a sua vida aqui. Deus, Ele quer conduzir a sua vida. Deus quer dirigir a sua vida. Se você está aqui nesta noite e quem sabe você tem os seus pais como exemplo, mas você está tomando uma decisão errada, você quer no caminho mais fácil, você quer ir para o caminho que traz satisfação para a sua carne e para o seu desejo, para o seu ego, mas nesta noite eu venho como ministro de Deus para lhe dizer que Deus nesta noite, Ele vai despertar um povo que tem intimidade com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Josafá tinha 6 filhos, e Jeorão era o primogênito, assume o trono. Então observa que o primeiro erro de Jeorão não foi pegar o exemplo do seu pai Josafá. O interessante é que quando você lê a história detalhadamente, você vai observar que Jeorão, ele teve a experiência de ser regente dentro do templo. Ele teve também experiência com o Senhor quando era mais novo. Mas passando o tempo, ele agora desanimou. E diz a Bíblia que ele estava sem temor. Agora ele estava fora do propósito de Deus. E diz a Bíblia que ele cometeu o segundo erro. Qual foi o segundo erro? Casar com a filha de Acabe, Jezabel. Irmãos, Acabe e Jezabel foi um dos piores reis de Israel. Acabe e a sua esposa Jezabel levou a nação de Israel ao declínio espiritual. Jeorão casar com uma moça de Deus, com uma moça que servia ao Senhor, foi casar com a filha de Acabe, Jezabel, Atália. Casou com esta moça. Essa moça era idólatra. Essa moça não tinha temor de Deus. Essa moça tinha exemplo a sua mãe Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher cruel. E agora Atália, que é a esposa de Jeorão, segue o mesmo caminho da sua mãe. Chega para Jeorão e disse assim: Jeorão, você tem que fazer a nação adorar a Deus. E sabe o que Jeorão fez? Encheu de ídolos, de deuses, nos 4 cantos de Judá. A nação estava perdida, o povo estava sem direção, o povo estava no declínio espiritual. Ele cometeu um grande erro em casar com esta moça. E a Bíblia Sagrada nos registra que a sua esposa era quem conduzia, quem tomava decisões. E disse a Bíblia que o reinado de Jeorão foi cada vez mais ao declínio. Jovens que estão aqui,
Eu quero nesta noite dar um conselho de Deus para vocês. Não tome decisões erradas. Não precipita. Não toma decisões erradas. Casa com uma moça ou com um moço que seja temente ao Senhor, que seja um homem ou uma mulher que tem intimidade com o Senhor. Nós estamos vivendo época que os jovens, com os desejos, não conseguem controlar, e às vezes comete decisões que vai acabar com o seu ministério, que vai levar você ao declínio espiritual. Mas Deus nesta noite me trouxe hoje aqui para lhe dizer que Deus está abrindo os seus olhos espiritual, que Deus está dando discernimento, para que quando você casar, toma a decisão correta. Escolha uma moça da mesma fé. Escolha um moço que adore o Deus que tem todo o controle e todo o poder. E Jeorão, ele tomou a decisão errada. Casa com essa moça. E diz a Bíblia que Jeorão deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo. Ele passou por cima de muita gente. Esse foi o terceiro erro de Jeorão. Quando nós observamos no capítulo 21, verso 4, diz assim: e subindo Jeorão ao reino do seu pai, havendo-se fortificado, matou todos seus irmãos. Olha que moço cruel. Primeiro, escolheu o caminho errado. Segundo, casou com uma moça que não tinha temor de Deus. Terceiro, para sustentar o seu governo, para viver na polpa do seu governo, para viver na regalia do seu governo, matou seus próprios irmãos. Matou seus irmãos para ser beneficiado no seu reino, para ficar com todo o reino. Olha que moço cruel, ao ponto de matar os seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz assim que esse moço, ele não tinha nenhum temor, não tinha respeito, não tinha reverência. Eu quero nesta noite ministrar uma palavra aos vossos corações. O que Deus tem preparado para você, acalma-te. Não passa por cima de ninguém. Não sobe nas costas de ninguém, como o ditado que fala por aí. Se Deus tem um projeto, se Deus tem um plano, se Deus tem algo na sua vida, espera no Senhor, clamando ao Senhor, que Deus vai te levantar para a glória do nome do Senhor. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas, para crescer ministerialmente, mata espiritualmente o próximo, atinge o próximo, para galgar algo dentro do ministério. Não precisa disso, jovens, irmãs, irmãos. Quando Deus quer levantar, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite, movendo os corações e ministrando. Eu estou levantando um exército, estou levantando um povo, estou levantando homens e mulheres cheios do Espírito. Encheu de idolatria. Em vez de imitar Josafá, o seu pai, ele imitou Acabe e Jezabel.
Agora a nação de Israel estava caótica espiritualmente. A Bíblia Sagrada diz assim que o sacerdote já não oferecia mais sacrifício. Os levitas já não adoravam mais o Senhor porque estava corrompido. A nação de Israel estava corrompida. A Bíblia Sagrada diz assim que o apóstolo Paulo, ele diz que através de um homem entrou o pecado, mas através de um homem veio a salvação. Irmãos, um homem, ele pode levar um povo ao declínio espiritual. Foi isso que Jorão fez. Mas sabe o que aconteceu? Depois de todas essas decisões erradas, Jorão atraiu maldições para si e para sua família. O profeta Isaías diz assim, que aqueles que adoram outros deuses, aqueles que adoram imagens, atrai para você maldição e dores. A Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo 21, verso 17, preste bem atenção. E estes subiram a Judá, e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei Jorão, como também os seus filhos, as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Sabe o que aconteceu? Irmãos, depois de ele cometer todos esses erros, Deus usa o profeta Elias para escrever uma carta. E o profeta Elias escreve uma carta como se fosse uma profecia, dizendo assim, que Deus ia trazer juízo na casa de Jorão. Olha o que diz o texto no versículo 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, profeta, que dizia assim: diz o Senhor Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá seu pai, e nos caminhos de Asa, que era o avô de Jorão, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel. Sabe que Deus usou o profeta Elias para falar assim: tu não andaste, não está andando nos caminhos do seu pai Josafá e do seu avô Asa. Você tem tomado exemplo como os reis de Israel, que não tem temor. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu que os filisteus invadissem Judá, tomasse todos os bens de Jorão, porque uma coisa que Deus, Ele vai trazer para aqueles que estão brincando com Deus: Deus é misericordioso, mas Deus também é juízo. Jorão estava brincando, Jorão levou a nação fora dos propósitos, e Deus permitiu que os filisteus invadissem, tomou todos os bens de Jorão. A Bíblia Sagrada diz assim, que tomando todos os seus bens, tomaram seus filhos, a sua mulher e as mulheres que eram suas servas, tomaram, levaram cativo. E sabe o que aconteceu? No versículo 18, agora veio sobre ele o juízo. Olha o que diz o versículo 18: e depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incuráveis. Além de perder bens, filhos, mulheres, agora
veio sobre ele uma enfermidade. Irmão, se você ler o texto com carinho e bem devagarzinho, essa enfermidade era tão terrível que teve no seu intestino, que a Bíblia diz assim que ele sentia muitas dores, Rosana, ao ponto que saía pedaços do seu intestino. Essa foi a consequência dos erros de Jeorão. Perdeu o reinado, perdeu bens, filhos, casa, e foi cometido de uma enfermidade. Daí, irmãos, agora eu quero chegar ao ponto da mensagem. Depois de 2 anos, Jeorão agora faleceu, morreu. E todos os reis que eram sepultados tinham um lugar específico para enterrar os reis, príncipes. Eles faziam uma celebração para todos os reis que morriam. Mas sabe o que aconteceu com Jeorão? Eu quero que você lê comigo agora 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, que diz assim. 2 Crônicas 21, verso 20. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. Jeorão reinou. E foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Irmãos, ele morreu sem deixar saudades. Na sua lápide, no túmulo, estava escrito: foi sem deixar saudades. A Bíblia diz assim, que os seus servos, quando souberam da morte de Jeorão, tiveram um alívio. Tão ruim que era o homem. E a mensagem do Senhor: que tipo de legado que nós vamos deixar para essa geração? Jovens, irmãs, irmãos, que tipo de legado que nós vamos deixar para essa geração? Enquanto eu estava orando ao bondoso Deus nesta tarde, Deus ministrava no meu coração que nós temos que deixar um legado para essa geração. Um legado que nós somos homens de Deus, que somos mulheres de Deus, que somos jovens cheios do Espírito Santo, jovens que têm o fogo do Espírito de Deus em suas vidas, para impactar essa geração. Não deixou nenhuma saudades. O que é legado? Legado é aquilo que nós construímos durante a vida. Ao mesmo tempo, legado não é aquilo que você deixa para as pessoas como bens. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Um exemplo de um homem de caráter, um homem de intimidade, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, eu vou falar uma real aqui nesta noite, uma geração que nós temos que orar, que nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, enche do Espírito, levanta, Senhor, ó
Deus, faça a tua vontade, porque uma geração que não quer orar, uma geração que não quer jejuar, uma geração que não quer ler Bíblia, uma geração que não quer ver nos estudos, uma geração que não quer participar da escola dominical, uma geração que não quer compromisso com Deus. Mas eu tenho a plena certeza que nesta noite tem homens, mulheres, jovens cheios do Espírito Santo nesta noite, que quer Deus, que quer a presença do Senhor. Jeorão, ele não deixou nenhum tipo de saudades, porque ele era mau, cruel. Oh, glória. Eu vou ter a oportunidade de trazer meu filho aqui, Miguel. Ele falou várias vezes para mim, falou assim: papai, irmãos, eu sei que a nossa preocupação é deixar uma vida confortável para os nossos filhos. Eu sei que a nossa preocupação é dar um maior conforto para os nossos filhos. Mas a maior preocupação de um homem, dos pais, é deixar na vida dos nossos filhos que nós somos homens de Deus e que eles têm que servir ao Senhor. E ele disse assim: papai, eu quero pregar a palavra como o Senhor. Irmãos, isto já quebrantou meu coração. É esse tipo de legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, para os jovens, que eles têm que servir a Deus, que eles têm que ter compromisso com Deus, que eles têm que ser comprometidos com a obra do Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração que Jeorão, irmãos, você já pode pensar, parar para pensar, um homem que não deixou nenhuma saudade, foi esse homem chamado Jeorão. A minha palavra para o seu coração: que tipo de legado que você está deixando para as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas estão olhando para você como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que as pessoas estão olhando para você como uma mulher, um homem generoso, com o coração voltado para a obra do Senhor? Nós temos que conduzir essa geração a servir ao Senhor. Nós temos que conduzir essa geração a orar. Nós temos que dirigir e conduzir essa geração de ter prazer pela palavra do Senhor. Será que os teus filhos, as pessoas que estão à sua volta, ela está olhando para você e observando que você é uma pessoa que lê a Bíblia? Como que nós vamos cobrar dos nossos filhos, se nós não somos exemplos? Pegue a Bíblia para ler, ore ao Senhor, que os teus filhos vão ver esse exemplo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua casa, na sua família, no seu ministério, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero dar alguns exemplos de homens que deixaram legados na Bíblia. A Bíblia lá em Gênesis capítulo 5 fala de um homem chamado Enoque. Enoque vivia numa geração que estava também no declínio espiritual. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, que andou Enoque com Deus e Deus andava com Enoque. Deus
prova, Deus se manifestava na vida de Enoque. Quando nós observamos a vida de Enoque, Enoque deixou um legado de um homem que andou com Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que têm a mentalidade que só o fato de vir na igreja é andar com o Senhor. Não, não. Andar com o Senhor é na sua casa você dá um bom testemunho, é na onde você trabalha, dá um bom testemunho, aonde tu anda, dá um bom testemunho. As pessoas olhar para você e dizer assim: ali vai um jovem que anda com Deus, ali vai uma mulher que anda com Deus. Andar com Deus, irmãos, não é um período. Andar com Deus não é um propósito. Andar com Deus não é chegar e falar assim: eu vou andar só 5 anos e depois eu vou aprontar. Não, andar com Deus, irmãos, é para a vida toda. Andar com Deus, irmãos, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Levante as tuas mãos por gentileza, sustenta ela comigo em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a sua vida nesta noite. Você que chegou fraco, desanimado, pensando em desistir, Deus está te fortalecendo hoje aqui. E sabe que Deus manda ministrar. Deus vai encher o seu coração tanto de gozo, de desejo, que você vai ler a Bíblia, vai orar, vai andar com Deus. Porque para andar com Deus tem que jejuar, para andar com Deus tem que ler a Bíblia, para andar com Deus tem que orar. Lá em Gênesis capítulo 5, onde fala da passagem de Enoque, no versículo 23, a Bíblia diz assim: que foram todos os dias de Enoque 365 anos. E o versículo 24 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, irmãos, Enoque deixou um legado de um homem que andava com Deus. Quem anda com Deus, irmãos, vai ser tomado, vai ser tirado desta terra. Enoque, irmãos, ele andou com Deus até o dia que o Senhor tomou para si e levou para a glória do nome do Senhor. Aleluia. O arrebatamento da igreja. Você que quer ser arrebatado, ande com Deus sinceramente, anda com fidelidade, anda com Deus. Seja um crente fiel, seja um crente que se doa na obra de Deus, um crente que se entrega sem reserva. Fala: Senhor, manifesta na minha vida. Eu não quero ser mais um no meio da multidão, mas eu quero ser um jovem cheio do Espírito. Outro homem que deixou um exemplo de um legado, Noé. Deixou um legado, mesmo quando estava tudo ao contrário. Ele confiou na voz do Senhor. Ouviu a voz de Deus e começou a construir a arca. Até o pastor Rogério fez uma postagem, se não estiver enganado, essa semana sobre Noé. Ouviu a voz do Senhor, começou a construir a arca. Enquanto muitos diziam: Noé está doido, está louco. Mas Noé confiava na voz de Deus. Ele deixou um legado de um homem, mesmo em meia tribulação, mesmo em meia luta, que confiou na voz de Deus.
A Bíblia Sagrada diz assim, Deuteronômio capítulo 28, que aqueles que ouvem a voz do Senhor teu Deus e obedecer, Deus será na sua saída, será na sua entrada. E sabe o que acontece? Você não vai ficar para lá e para cá atrás de bênçãos. Sabe por quê? Porque quem ouve a voz de Deus e obedece, as bênçãos de Deus, diz a Bíblia, que alcançará, diz o Senhor. Se você crê nesta verdade, levante as tuas mãos por gentileza nesta noite. Eu vou ministrar sobre a sua vida nesta noite. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. As bênçãos de Deus vai alcançar a sua família. Vai alcançar, diz o Senhor. Ele deixou um legado de um homem que ouvia a voz de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo uma época de tribulação, aonde a mídia se prega tanto sobre gênero, sobre homossexual, está bombardeando a mente dos jovens, das crianças, falando que você pode escolher tantas pessoas que quer para se relacionar. Irmãos, nós como igreja, nós temos que se levantar para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer, pregar o Evangelho, de ensinar as pessoas que existe somente um caminho, ou é macho ou fêmea. Aleluia! Que Deus escolheu um povo santo, um povo separado, um povo seu. E Deus está falando com pessoas nesta noite. E Noé construiu a arca e obedeceu, e Noé e a sua família foi salva. Aqueles que ouvem a voz de Deus e confiam, obedecem. Irmãos, Deus está com as tuas mãos te protegendo. As mãos de Deus estão sobre ti, sobre a sua família. Quando eu olho para a Bíblia, outro homem que deixou um legado, José, deixou um legado de fidelidade, de homem íntegro. José vendido pelos seus irmãos. Os irmãos conhecem bem a história. A Bíblia diz assim que agora está na casa de Potifar. Em Gênesis capítulo 39. José, como um moço íntegro, fiel ao Senhor, a mulher de Potifar desejou deitar com ele. A Bíblia Sagrada diz assim que ele resistiu a sós com aquela mulher. Resistiu ao ponto que uma das partes das suas vestes ficou nas mãos desta mulher. Mas José fugiu, resistiu, deixou um legado de fidelidade. A verdade é que aonde eu e você está, os olhos de Deus estão te observando. José poderia, pastor Rogério, pensar como o mundo pensa. Com certeza era uma mulher bonita, a mulher de Potifar. Ele poderia pensar desta maneira: ninguém está vendo, eu vou deitar com esta mulher, vou se relacionar com esta mulher. Mas José sabia que o compromisso dele era com Deus.
O comprometimento dele era com Deus. Ele sabia que o Deus onisciente, onipresente, que é um dos atributos de Deus, a presença de Deus está em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que aonde não haja a presença de Deus nesse universo. A presença de Deus estava dentro daquele quarto, daquela sala, observando José. E José resistiu. José deixa um legado. Tem uma frase, irmãos, que anda comigo há uns 10 anos, de um teólogo chamado John Stott, que ele diz assim: não importa o lugar que você esteja. E ele diz assim: não é o lugar que faz uma pessoa, que molda uma pessoa, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, somos fiel, somos íntegro, aonde nós colocar os nossos pés, Deus vai na nossa frente, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo porta, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Irmãos, olha a trajetória de José. Aonde ele colocava os pés, Deus abençoava. Acusações, Deus honrou José. Deus não vai honrar nós porque nós somos bonzinhos, mas Deus vai honrar nós porque a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, porque toda honra, toda glória pertence a Ele. Quando nós olhamos, irmãos, na história de homens que deixaram legados, nós poderíamos citar aqui como John Wesley. Em 1824, na Inglaterra, a história diz assim que John Wesley, um jovem cheio do Espírito Santo, sua mãe Susana Wesley, irmãos, hoje está tão fácil para pesquisar, né, pastor Gê? Né? Às vezes não precisa nem, as pessoas que não têm costume de ler, você pode pesquisar no Google, pesquisa lá, Susana Wesley, 19 filhos. Eu comecei a conversar com a minha esposa sobre isso, nós ficamos impactados. Esta mulher ensinava os seus filhos todos os dias, diz a história. Todos os filhos, eu falei, meu Deus do céu, firme no Senhor. E a história diz assim que um certo dia pega fogo no sobrado, no sobradinho que eles moravam. Conseguiram tirar quase todos, ficou somente John Wesley. Os vizinhos auxiliaram, conseguiram tirar John Wesley daquele fogo, e foi aonde que surgiu o tição que foi tirado do fogo, a tocha que foi tirado do fogo. Irmãos, Deus encheu esse jovem de tal maneira que a história diz assim que aonde John Wesley parava para ministrar, pessoas dobravam os seus joelhos chorando. Eles usam um termo
que John Wesley, com a misericórdia e pelo poder do Espírito Santo, ele varreu a Inglaterra, como dizendo assim, ele conseguiu pelo poder do Espírito Santo levar um bairro inteiro para Jesus. Um jovem cheio do Espírito. Uma certa feita, Os Heróis da Fé, um livro, fala que uma certa feita John Wesley chega numa cidade para pregar. O mover de Deus foi tão grande que no outro dia os bares, lanchonete fecharam. Literalmente fecharam. E chega um viajante. O viajante com fome procura uma lanchonete, um restaurante aberto, todos fechados. Esse viajante para um moço. O que aconteceu? Bares, lanchonete, restaurante, todos fechados. O moço diz assim: é que ontem passou por aqui um jovem cheio do Espírito chamado John Wesley. John Wesley deixou um legado de um homem que não importava o lugar que ele estava, ele mostrava que Deus era na sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Não somente para sapatear ou para pular que faz parte, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ganhar almas para o teu reino. Que tipo de legado que nós vamos deixar? Será que quando eu e você morrer, nós vamos deixar saudades? Mas não só aquela saudade da presença, porque você amava, não. Saudade de as pessoas verem e falar assim: ali era uma mulher cheia do Espírito. Irmãos, às vezes eu perdi 2 irmãs, assim, na maneira de expressar perder, né? E o interessante, irmãos, que até esses dias eu acordei, você sabe assim, aquela saudade. E a minha irmã tinha uma chamava Cleide e uma Cleusa. E as 2, irmãos, penso 2 moças, não porque eram minhas irmãs, mas 2 moças cheias do Espírito Santo. Nos últimos dias de vida dela, no hospital HC, que é o Hospital do Câncer, em Maringá, ela pregava a palavra de Deus, irmão, seca, mas seca, pele e osso. Eu lembro que chegou uma moça chamada Franciele, uma modelo. A minha irmã pregou para essa moça, e essa moça entregou a sua vida para Jesus. E a minha irmã estava nas últimas. Com 5 dias essa moça entrou em coma, um câncer raríssimo, e faleceu. Eu falei assim: meu Deus, como pode? A minha irmã desta maneira tem força para pregar. Ela deixou um legado para mim, que não importa o que aconteça, independente do que acontecer com as nossas vidas, nós temos que ter a certeza da salvação. A certeza da salvação.
ela deixou esse legado. E eu vou concluir a mensagem aqui nessa noite para a glória e pela misericórdia de Deus. A história diz assim de um missionário chamado David Livingstone. Esse missionário David colocou no coração para ir para a África. E ele era um homem que tinha o coração voltado na obra de Deus, que é o ponto que ele ganhou uma tribo de africano para Jesus. A história diz assim, que quando ele morreu, ele era da Inglaterra, veio uma comitiva do rei para buscar o corpo de David Livingstone. Já ouviu, Rogério? Tremendo. A comitiva do rei chegou. Quando chegou, os africanos disseram assim: vocês podem até levar o corpo de David, mas permita que o coração dele fique na África. Os ingleses permitiram isso. Eles fizeram o procedimento. Os médicos da época tiraram o coração e enterraram o coração de David na África, porque o coração dele era um coração missionário, um coração africano, um homem que era apaixonado pelos africanos. Tem igrejas que ele implantou na África, escola, ruas no seu nome. E levaram o corpo de David e foi enterrado aonde é enterrado os reis da Inglaterra. E o túmulo mais visitado até hoje na Inglaterra é de David, porque era um homem que tinha o coração voltado para o próximo. A sua lápide, que era um túmulo, a frase que estava escrito: para a glória de Deus, em memória de David. Para a glória de Deus, em memória de David. Era um homem que glorificou o nome do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado para a glória do nome do Senhor. Irmão, vamos deixar um legado para essa geração, um legado que a glória de Deus é maior, que a presença de Deus é maior. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero aqui, com a graça de Deus, você que ouviu a palavra de Deus e quer sair do teu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, a partir de hoje entregar totalmente nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser um canal de Deus para esta geração. Eu quero, Senhor, na faculdade, na escola, no trabalho, na empresa, deixar um legado para as pessoas, que eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Se você deseja isso, eu convido você a sair do teu lugar bem rapidamente, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Ore calabachura. Oh, glória. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero impactar essa geração. Se você deseja sair do teu lugar bem rapidamente, porque eu quero orar por você. Senhor, eu quero que o Senhor manifesta. Entregar teu coração e glória. terás Aleluia. sua luz.
Você jovem que quer ser cheio do Espírito, fala: eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero ser uma bênção, um canal de Deus para essa geração. Haramandori Kashuri Kalabashuri Kalabashuri Kamahai. Seu amor, Aleluia. pois dos céus poder derrama para salvar Aleluia. o pecador. Meu Deus. Venha Aleluia. Deus, O Senhor está aqui, a Senhor. Jesus. A sua presença está no entregar nosso teu meio, Senhor. coração. Você que quer um fortalecimento da parte de Deus, Deus, quer ser renovado, a perfeita eu convido você a sair do teu lugar. Você que quer ser renovado, fala: eu quero ser renovado, Senhor. Glória a Deus. Oh, Senhor, a sua presença e a tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor falou conosco nesta noite. Senhor, contempla os corações, Senhor. Contempla os corações. Oh, O glória. Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. Deus quer te renovar hoje. O Senhor sabia que um Deus dia quer te renovar a coragem hoje. me Aleluia. faltaria, ou Meu o medo me atingiria, mas mesmo assim Oh, glória. me escolher. Você sabe como está a sua Mas vida diante de Deus. mesmo assim, me Fala: Senhor, eu quero ser escolher. diferente. Eu quero ser Porque diferente. a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não
abençoe os teus filhos. Ó Deus, o Senhor conhece o coração dos teus filhos. Tu sabes, Senhor, o que os teus filhos precisam. Eu ministro que esta palavra venha ficar guardado nos corações e que possamos, Senhor, impactar essa geração. Que possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que possamos desejar a sua volta. Que possamos desejar, Senhor, ó Deus, a sua vontade, Senhor, para que possamos deixar um legado para essa geração. Eu ministro a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e no nome do Senhor. Glória a Deus, presença de Deus, irmãos, está conosco, está em nós, está neste lugar, porque o Senhor ainda está falando. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele está falando, é porque Ele está nos guardando, nos livrando, nos preparando, nos capacitando. Aleluia, porque Jesus vem, Ele está às portas para arrebatar o seu povo, a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, convictos, irmão, de que nós vamos morar no céu com Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é hora de nós cochearmos, não é hora de desistirmos, não é hora de nós ficarmos ociosos, cogitando em dois pensamentos. É hora, irmãos, de nós nos levantarmos, aleluia, na presença de Deus, em espírito e em verdade, porque o arrebatamento da igreja, aleluia, massurianda lá, surianda lá, sirimianda lá, surianda lá, massurianda lá, maná, sirimi canta lá, se decanta lá, está para acontecer, aleluia, está perto a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se enche da presença do Espírito Santo, se fortaleça na presença do Espírito Santo, porque ainda o Senhor está falando conosco, mas Ele vem buscar a sua igreja. Esteja preparado. Aleluia, eu tenho convicção do que eu estou falando, irmãos, porque eu me alegrei nesta noite. Cheguei um pouquinho já quase no final, mas pude ouvir a mensagem, né? E também a parte em que o irmão falava de Noé. Aleluia, eu falei de Noé lá onde eu estava ministrando a palavra de Deus, sobre o que Deus fez com Noé, irmão. Deus guardou Noé da tribulação, enquanto Noé estava fazendo a arca e pregando, aleluia, o povo estava desatento, desapercebido, mas a Bíblia diz: até que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Deus levou Noé acima daquela tribulação, tirando ele daquela dificuldade que aquele povo enfrentou, a tribulação. E nós vamos ser tirados dessa terra, para que a tribulação chegue sobre o mundo dos ímpios neste mundo. E à medida que isso vai acontecer, irmãos, nós devemos estar mais desprovidos das coisas do mundo aqui dentro, libertos das coisas do mundo aqui dentro, nos enchendo do poder do Espírito Santo, santificando a nossa vida a Deus, aleluia, porque está às portas o arrebatamento da igreja. Se prepara, ó igreja amada, para a vinda do Senhor, aleluia. Glória a Deus, se prepara, se prepara, se prepara, aleluia, porque Ele vem, aleluia, glória a Deus. Está muito bom neste lugar, está muito gostoso neste lugar, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, amanhã tem culto de novo, se o Senhor Jesus permitir. Estará pregando a palavra de Deus aqui o presbítero César, lá da igreja Assembleia de Deus Missão do Guanabara. Ele vai estar aqui pregando a palavra. Então venha, convide alguém para estar aqui, venha você, não falte, não deixe de estar aqui para ouvir a palavra, para oferecer o seu culto, a sua adoração ao Altíssimo, que Ele está aqui neste lugar, e Ele recebe a tua adoração, o teu louvor. Então esteja aqui, não falte, tá? Presbítero Joel, Deus abençoe tua vida, cooperação com a gente mais uma vez, e por deixar aqui essa palavra poderosa da parte de Deus, né, para o nosso coração. Amém, irmãos? Deus abençoe meu irmão que está ali, o Maico, né, Maico? Deus abençoe. Presbítero Francisco, irmã Beth, que eu estou vendo aqui.
tá? Deus abençoe todos vocês, viu? Igreja, Deus abençoe. Irmãos, estenda as mãos assim. Aleluia. Yavarecha Adonai veishmerecha. Ahera Adonai panapelecha vihuleca. Isa Adonai panapelecha. Venha seleha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença, obrigado, Senhor.